o que quer do futuro e quer pôr sua língua no mundo. Inglês, espanhol é na Clef School. Clef School, sua escola de inglês e espanhol, abrindo um futuro melhor pra você viajar, estudar, conversar e falar pro mundo inteiro. Hi folks! Então hoje eu vou falar um pouquinho, porque eu não sei se você sabe, nós temos na nossa escola duas modalidades. Uma delas são dois programas diferentes. Então por que eu os trouxe aqui e que tenho essa vontade de explicar? Porque os pais às vezes eles fazem um pouco de confusão. E natural, né? Até porque são dois programas diferentes, são duas coisas novas para a cidade de Rio Grande. Uma delas, com certeza você já ouviu, que é o nosso Clef Bilingual Education, que é a nossa escola de educação bilíngue. E a outra, que é a novidade deste ano, é o Clef Tri, que é o Clef Trilingue. Então eu vou explicar, acredito que é extremamente importante a família saber essa diferença. A diferença tanto da escola bilíngue como a escola, como o Clef Trilingue, que são dois programas totalmente diferentes. Por exemplo, se o aluno optou por entrar no programa de escola de educação bilíngue, o que vai acontecer com essa criança? Ela terá aula todos os dias, 2 horas semanais. Já lá no Clef Trilingue é diferente, ela vai ter 3 aulas semanais. O que elas veem em ambas escolas? No Clef Bilingue, para que haja o bilinguismo, para que nós tenhamos um aluno bilíngue, a gente precisa trabalhar a sua língua materna, o português, e a língua-alvo. Qual língua-alvo? Aí a família pode optar. Eu quero o inglês ou eu quero o espanhol, que são as duas línguas que nós trabalhamos na escola. Mas poderia ser o francês, poderia ser o italiano, né? Só que deixando claro que para que haja o bilinguismo, não é uma dissociação da sua língua materna. Ambas precisam ser vistas juntas. Mas de que forma? Então, como eu havia falado, a criança terá 2 aulas por dia, né? 2 horas por dia, 1 hora em inglês e 1 hora na língua materna. E como se dá esse trabalho? Quais são os profissionais que trabalham com essa criança? Eu terei o professor de inglês e a pedagoga. A pedagoga vai trabalhar o português e a professora de inglês a língua, o inglês. Bom, e elas precisam estar trabalhando juntas. Não quer dizer com isso que a criança vai ver o mesmo conteúdo, por exemplo, da mesma forma. Então o professor está trabalhando sobre o meio ambiente. Então as duas precisam estar com o seu plano de aula, precisam estar com um projeto pedagógico muito bem fundamentado e as duas desenvolverem esse trabalho. Só que a criança, ela é muito esperta, ela é muito inteligente. Então ela precisa saber que com essa professora, com a pedagoga em português, ela desenvolveu um trabalho, né, voltado para o meio ambiente e que com a língua estrangeira ela está vendo a mesma coisa, mas de formas diferentes. Mas as duas precisam estar unidas neste trabalho. Já lá no Clef Trilingue, é um trabalho totalmente à parte, totalmente diferente do bilíngue. Então lá no trilingue a criança terá, como tem, né, porque nós já temos esse grupo dentro da escola, este grupo, falando neles como exemplo, eles estão vendo segundas e quartas, das 9 às 10, eles têm aula de inglês. Das 10 às 11, eles têm o português, isso segundas e quartas. E sextas-feiras, eles têm aula de espanhol. Bom, o que acontece? Com a professora de inglês, eles estão vendo o enfoque na língua, estão aprendendo a língua estrangeira. Já como é que é trabalhado o português? O português é trabalhado com as dificuldades escolares. Então, como eles estão iniciando, né, a língua materna, saber ler, escrever, que são alunos de 6, 7, 8 anos, e a gente trabalha toda essa dificuldade que eles possam vir a ter na escola, como letra,
dificuldade com o alfabeto, então tudo isso é visto pela pedagoga. E o espanhol também, com o mesmo enfoque do inglês, como língua estrangeira. E algo bem curioso, porque eles têm aula, e eu tentei, e é óbvio que isso aí é o melhor para a criança, eles têm 3 professoras distintas. Então eles têm a professora Karina, que é a professora de inglês, tem a professora Katiuska, que é a professora, a pedagoga responsável pela área do português, e tem a mim, que sou a professora de espanhol. Então eu trabalho, com esse grupo eu resolvi trabalhar o espanhol, até porque sou eu dentro da escola que dou espanhol para os muchachitos, né, para as crianças. E eles hoje na aula, como eles já tiveram a aulinha de inglês, então eles foram aprender os numbers, né, os numerales, e começaram com os números e contar, a gente pode contar em inglês? Então eles foram mostrar que eles sabiam inglês. Então contaram os números em inglês, depois contaram os números em espanhol. Então isso é uma associação que eles fazem, né? Não quiseram contar em português, até porque a novidade era em inglês, então eles mostraram, fizeram questão e fazendo comparações, né? Então são coisas, gente, só para que vocês saibam, extremamente diferentes, né? O CLEF Trilingue trabalha de uma forma, não visando essa preocupação maior como a gente tem lá no bilíngue, né, dessa associação da língua materna com a língua alvo. Então o trilingue é um outro trabalho, né, que às vezes as pessoas confundem no bilíngue. Então a escola de educação bilíngue, o aluno vai ver espanhol e inglês. Não. Para ser bilíngue, ele precisa ver a sua língua materna. Eu não posso abdicar da minha língua materna em prol de uma outra língua. Eu estou adquirindo uma nova língua e eu estou fazendo uma junção. Então, quanto mais cedo essa criança estiver nessa imersão da língua, será melhor para ela. Porque eu sei que essa é uma outra dúvida dos pais. Mas tão pequenininho, porque a gente trabalha com crianças a partir de 2 anos. Então, quanto mais cedo essa criança estiver com o contato com essa outra língua, melhor, porque ela vai desenvolver e ela vai crescer junto com 2 línguas. E vai saber que existe a sua cultura, mas que existe a cultura de um outro país, porque isso é uma outra questão, que quando a gente ensina a língua estrangeira, a gente não pode ensinar a língua somente com um enfoque, né, com um enfoque nela mesma, e sim ensinando a cultura de um outro país. Somente dessa forma é que a criança vai internalizar e aprender, né? Quando a gente explica alguma expressão, mas por que essa expressão é assim? E se tu fores comparar com o teu país, às vezes a gente acomoda aquela língua para que tenha um significado e para que essa criança venha a entender. Então, no momento que ela vê que isso é uma questão cultural, que lá eles agem dessa forma, que lá eles pensam dessa forma, ela vai internalizar a língua muito mais fácil, muito mais rápido. E isso sem falar na questão da entonação, da forma como a criança vai falar, da sua pronúncia, que vai ser totalmente diferente da pronúncia daquele aluno que começa a estudar a língua quando ele é adulto. Claro que este aprendizado da criança é um olhar muito atento que a família precisa dar, né? Para pensar assim, para onde vai o meu filho, onde ele vai estudar, quem são os profissionais capazes para trabalhar. Porque a gente fala em criança, e a criança hoje é o grupo que mais me preocupa e é o grupo que eu acredito que mereça mais atenção. Porque é um grupo novo, eles são muito novinhos, eles podem perder a motivação da língua estrangeira se esse trabalho não for bem feito. Então é um trabalho muito árduo, é um trabalho bastante difícil, mas ao mesmo tempo é um trabalho muito gratificante, que a gente vê um resultado muito rápido, aquele rápido que a criança nos mostra, né? Porque a criança ela aprende muito rápido, daqui a pouco tu perguntas, ela já não lembra mais, mas está igual da mesma forma, o aprendizado está acontecendo. Porque às vezes a família pensa, mas por que colocar tão cedo no inglês? Ela não vai aprender nada. Não digam isso, gente, ela está aprendendo muita coisa, porque as crianças elas são como se elas fossem umas esponjinhas. Então se elas estão aprendendo coisas boas,
ótimo, elas vão aprender aquilo. Se elas estão aprendendo coisas ruins, elas vão aprender. Então elas são umas esponjinhas, elas estão ali abertas a aquisições, né, de língua, aquisições de tudo que lhes rodeia, de coisas boas. Eu espero ter tirado um pouco a dúvida sobre a diferença destes dois programas que temos na nossa escola, que é a Escola de Educação Bilíngue e o Clef-Tri, né, que é a Vila a Sensação. Todo mundo quer colocar os filhos no Clef-Tri, que coisa boa, porque a gente sabe que a criança que estudar línguas, que tiver línguas, o futuro dessa criança com certeza vai ser muito bom, que é o que a gente quer para todas as nossas crianças, não é verdade? Um grande abraço a todos e não esqueçam, as matrículas estão abertas. É só você ligar 3231-2001 ou então vir até a Clef School. Nós estamos com as portas abertas e loucos para receber muito mais crianças, ok? Bye, bye!